Não muito tempo atrás, na verdade, muito recentemente, mas antes de ler um pouco, quero compartilhar algumas cartas que chegaram depois que este artigo foi impresso na edição seguinte da Adventist Review. Aqui estão duas cartas. Tenho 77 anos e leio a Review há pelo menos 65 anos. Estou esperando há mais de 30 anos por um artigo assim. Essa foi uma carta. A próxima. Louvado seja Deus que a Adventist Review teve a percepção de publicar esta verdade para os nossos dias. Acredito que o Espírito Santo de Deus impressionou nossos líderes a publicar uma revelação tão ousada para o nosso povo neste momento. Este é possivelmente o melhor artigo que li sobre o assunto desde que entrei para a igreja há 53 anos. Duas cartas muito impressionantes, eu diria, sobre o que vou compartilhar com vocês a seguir. E se você não viu isso, este é realmente um artigo significativo que eu encontrei. É assim que ele começa. Tive o privilégio de ser criado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Frequentei 16 anos de escola adventista. Fui ativo nos Desbravadores e, eventualmente, me formei na Southern Adventist University, onde encontrei minha esposa, Annette. Eu amo Jesus. Eu amo o espírito de profecia. Eu amo as verdades da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu acho que alguns de nós podemos nos relacionar com isso como com todo o histórico desse homem. Por mais de 4 anos tive a honra de servir a Igreja Mundial na Conferência Geral, participando de vários comitês, trabalhando em muitos projetos e dando tudo de mim aos ministérios de revisão adventistas. Ao olhar para aqueles com quem cresci neste movimento, muitos deles estão desaparecidos. Meus amigos, seus filhos, seus netos, sobrinhas, sobrinhos, amigos, família. Grandes números não frequentam mais a igreja. É triste dizer que acho que a maioria deles não quer ter nada a ver com isso. O mundo, pela maioria dos relatos, tanto seculares quanto religiosos, é uma bomba relógio. Seja a destruição da família, alarmes sobre mudanças climáticas, crescente intolerância à liberdade de expressão, tribalismo e racismo cada vez maiores, ou inúmeros ataques ao código moral dado a todos nós no Sinai, não precisamos de mais evidências de que estamos no fim dos dias. Estamos todos de acordo? Mas a Bíblia diz que os eventos finais estão sendo retidos até que algo dramático, climático e terrivelmente perturbador aconteça com a igreja remanescente da profecia bíblica. A Bíblia nos lembra, não danifiquemos a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Mas esse estabelecimento da verdade tem estagnado ultimamente. A tentação para líderes em todos os níveis para quem os números determinam posição, pessoal e pagamento é usar qualquer número que pareça bom, desde que atinja o objetivo final de criar uma imagem que ajude e não prejudique a mim, minha equipe, meu ministério, minha empresa, minha igreja, minha conferência, minha união, minha divisão, meus delegados, minha reeleição. É tentador compartilhar gráficos dos milhões de visitantes em nossos sites, dos milhões de seguidores em nossas contas de mídia social, dos milhões de dólares em nossas contas bancárias, ofertas, fundos de reserva ou notícias nacionais sobre como os adventistas do sétimo dia vivem mais, como somos a denominação mais diversa e de crescimento mais rápido nos Estados Unidos. Poderíamos então encerrar a apresentação de slides com algumas fotos de estádios de futebol cheios de fiéis na fila para o batismo. Mas tenho o dever de descrever o que vejo. A crescente disparidade entre o número de membros registrados e aqueles que participam dos cultos semanalmente. Número de pessoas que entram e saem, ou pior, entram e ficam sem nem entender nossa mensagem. Dúvidas crescentes entre os adventistas sobre uma semana literal da criação, um julgamento celestial e o estado dos mortos. Dados recentes sobre a perspectiva adventista sobre a segunda vinda como algo que acontecerá décadas no futuro. Orientação de foco menos em características distintivas e mais no que temos em comum. Amigos, minha família da igreja, temos um problema. Temos uma crise de coragem. Onde estão os homens e mulheres dispostos a defender a verdade, mesmo que os céus caiam?
Onde estão aqueles que são tão fiéis ao dever quanto a agulha ao polo? Aqueles que não têm medo de chamar o pecado pelo seu nome verdadeiro, que não têm medo de arriscar suas carreiras para fazer o que é certo. Citando Testemunhos, volume 3, página 281, se Deus abomina um pecado acima de outro, do qual seu povo é culpado, de não fazer nada em caso de emergência, indiferença ou neutralidade em uma crise religiosa é considerada por Deus como um crime grave e igual ao pior tipo de hostilidade a Deus. O pior tipo. De Testemunhos, volume 8, página 250. Ellen White advertiu que, a menos que a igreja que agora está sendo fermentada com sua própria apostasia se arrependa e se converta, ela comerá do fruto de suas próprias ações até que se abomine. Hoje vemos um movimento em que muitos dos nossos jovens adultos passam por escolas adventistas apenas para serem alertados contra a nossa mensagem e missão. Se fizéssemos um exame de consciência sobre a realidade do nosso sistema educacional, ficaríamos orgulhosos do que vemos? Dados de pesquisas da igreja mostram consistentemente que quase 70% dos nossos melhores e mais brilhantes do nosso futuro nos deixam assim que não estão mais sob nossos cuidados imediatos. Não podemos mais ficar em silêncio. Não podemos continuar alardeando que somos ricos, que temos mais membros e que não precisamos de nada. Sabemos muito bem que algo não está certo. Se os ventos da profecia estão sendo retidos porque Jesus ama demais seu remanescente para vê-los perdidos, o que devemos fazer? Quando reconhecemos o que nos tornamos, quando admitimos a impossibilidade de colocar uma boa cara em tudo o que fazemos, então, pela graça de Deus, confessaremos ao mundo e ao Senhor que realmente somos miseráveis, desprezíveis, pobres, cegos e nus. Realmente nos gloriamos em nós mesmos em vez de na sua glória. O que acham disso na review? Não vi nada parecido que eu possa lembrar. E acho que você pode ver por que essas duas cartas... Os escritores sentiam o que sentiam. Este é um chamado para despertar, pelo menos deveria ser, uma pequena dose de realidade para verificar onde estamos e ver quem somos. Agora me deparei com outro artigo na revista Adventista, Journey. Você notou que eles estão mudando de nome de vez em quando? E eles estão tendo revistas diferentes. Esta é a Adventist Journey. O título era O Adventismo ainda é relevante? E é assim que este artigo coloca. Seja você rico ou pobre, negro ou branco, educado ou analfabeto, o Adventismo tem algo notavelmente especial a oferecer. O Adventismo do sétimo dia, inspirado por Deus, tem muitas respostas para as sociedades e nossos próprios desafios individuais. A interpretação adventista da Bíblia nos dá um roteiro extremamente pragmático de como o amor de Cristo pode nos mostrar uma alternativa à dor e ao sofrimento do mundo hoje, agora mesmo. O valor adventista de proteger e desenvolver a saúde de toda a pessoa é uma base incrível para mitigar a dor e o sofrimento nesta vida. E então, há o sábado. Por um dia inteiro, uma vez por semana, concentro-me em Deus, no descanso, na família e nos amigos. Por causa do sábado e da mensagem de saúde, minha mente, corpo e espírito estão limpos, descansados e rejuvenescidos. Cuidar do nosso planeta, a criação de Deus, é algo de que nós, adventistas, devemos nos orgulhar. A educação adventista muda a vida de milhões de pessoas todos os anos. Tudo isso é muito bom e correto, porque o adventismo oferece todas essas coisas. Mas você notou no último pedacinho que eu li, todas essas coisas nos beneficiam de alguma forma. Minha educação, minha saúde, minhas atividades, o Sabbat me beneficiam. Todas essas coisas são benefícios para mim. E não vi nada neste artigo, as coisas boas que o Adventismo está fazendo, sobre vindicar o nome de Deus, sobre receber seu selo em nossas testas, para que estejamos prontos para enfrentar as tribulações que estão vindo sobre o povo de Deus. Nada sobre acabar com a grande controvérsia. Temos o fim da grande controvérsia em nossas mãos agora mesmo, e determinamos quanto tempo levará. Nada sobre isso.
Em outras palavras, não vi nada sobre o que o adventismo realmente é, que é centrado em Deus, não em mim. É sobre a vitória de Deus. Se eu vou para o céu, é um benefício secundário, mas Deus é a questão. E não vi nada sobre isso. E novamente pode ser por isso que o primeiro artigo foi tão importante, porque estamos focando muito, eu acho, no que eu posso tirar disso. Nossa igreja, o grande conflito, a salvação, como isso me beneficia, em vez de como podemos fazer parte do plano de Deus. Tudo bem, agora você percebe o título desta mensagem em particular esta manhã. Um documento de identificação é importante para nós? Ele diz quem somos, de onde viemos, a que lugar pertencemos. Poderia haver algum documento interplanetário ou intergaláctico que nos concedesse permissão para viajar além deste planeta? Como seria chamado? Um documento de identificação intergaláctico, talvez. E é esse o título deste sermão. Você tem um documento de identidade válida, um documento intergaláctico? Documento de identidade que o tirará deste planeta e o levará para o mundo real que Deus está planejando para nós. Porque essa é a única maneira de chegarmos lá se tivermos um documento de identidade. Acontece que, de acordo com o livro do Apocalipse, no fim dos tempos, haverá servos de Deus no fim dos tempos, cujos traços de caráter confirmam seu direito de ter um ID. Um documento de identificação intergaláctico, e esse grupo é expresso em um número literal, ou alguns chamam de número simbólico, os 144 mil que realmente terão aquele documento de identidade que é necessário para viajar além deste planeta. O Apocalipse descreve a intensidade da longa luta entre aqueles que têm o documento de identidade válido, aqueles que são a semente da mulher e aqueles que têm uma identidade falsa. Estamos ouvindo muito sobre falsificação hoje. Haverá uma identidade falsa que será dada a todos que quiserem sobreviver um pouco mais. No fim dos tempos, o rebelde que liderou a guerra contra Deus está envolvido em uma intensa campanha contra Deus, usando a força dos governos terrenos sempre que possível para forçar as pessoas nesta terra a receberem identidades falsas pelo poder do governo. Documentos válidos, ou deveríamos dizer documentos de identidade válidos, carregam um logotipo específico. É o selo de Deus, Apocalipse 7, 1-3. Nenhum documento sem esse selo será aceito para viajar além deste planeta. Essa é a única maneira de sairmos desta terra. Para os adventistas do sétimo dia, nossa identidade importa muito. Entender nosso passado nos ajuda a saber onde estamos e quem somos. Se não sabemos de onde viemos, como saberemos para onde estamos indo? No Adventismo, isso é especialmente importante. Entender a identidade de alguém é crucial para entender o destino de alguém, onde estaremos, o que estamos planejando. Uma tempestade estava se formando em Buffalo, Nova York. Localizada no lado nordeste do lago Erie, a cidade nunca havia sentido um vento tão forte como nos primeiros dias de outono de 1844. Mas apesar do clima inclemente, multidões saíram para ouvir um jovem chamado Charles Fitch explicar por que Jesus viria muito em breve. Fitch, um pregador bem educado, havia trabalhado com o famoso evangelista Charles G. Finney. Ele havia pastoreado várias igrejas na Nova Inglaterra. Ele era um jovem pregador bem sazonado. Enquanto Fitch estava em Boston, alguém lhe deu uma cópia das palestras de William Miller intituladas Evidências das Escrituras e História da Segunda Vinda de Cristo. E Fitch estudou avidamente as palestras e declarou em uma carta a Miller: um interesse avassalador como nunca senti por nenhum outro livro, exceto a Bíblia. E assim, em sua igreja, Fitch pregou a segunda vinda de Cristo, criando um profundo interesse entre seus próprios paroquianos.
Em 1839, enquanto pastoreava a Igreja Presbiteriana Livre em Newark, Nova Jersey, Fitch escreveu um pequeno livreto chamado Visões da Santificação. O livro de Fitch levou alguns a rotulá-lo de adivinhe perfeccionista. Um comitê foi nomeado para aconselhar esse jovem pregador, resultando em uma resolução de censura, declarando que suas opiniões eram um erro perigoso e dizendo-lhe para parar de pregá-las. Sobre isso, Fitch escreveu: posso dizer ao povo de Deus que eles não têm salvador do pecado durante toda a vida, que vivem o máximo que podem e trabalham duro o máximo que podem para descobrir o caminho da vida e oram tão fervorosamente quanto podem e confiam em seu Salvador para o cumprimento das promessas o máximo que podem. Eles estão condenados irremediavelmente a pecar mais ou menos contra o Redentor que amam, até a hora da morte, que todos os seus gritos e lutas por ajuda são em vão e que eles devem ser, até certo ponto, rebeldes contra o coração do amor infinito, até que o monstro sombrio da morte apareça para sua libertação. Essa foi sua resposta para aqueles que o aconselhavam a parar de pregar esse erro perigoso. E Fitch foi firme. Ele não tinha mais medo de censura ou ridículo e logo se retirou do presbitério de Newark, onde pregava por esses anos. Ele se tornou um dos pregadores milleritas mais respeitados e populares, pregando a breve vinda de Jesus Cristo. Ele pregou um sermão poderoso chamado Sai dela, povo meu, e o publicou. Agora talvez alguns de vocês saibam que ele não viveu muito. Ele não viveu o suficiente nem para aquela data em outubro de 1844. Ele nunca se tornou parte do pequeno rebanho que se tornou o movimento adventista do sétimo dia. Mas ele exibiu as mesmas qualidades, caráter e fortaleza espiritual e pregou praticamente a mesma mensagem que os primeiros adventistas fizeram nos anos seguintes a 1844. Nós, eis a questão, ainda acreditamos na mensagem que Charles Fitch pregou e pela qual ele desistiu de seu pastorado e de sua posição? Ainda acreditamos que Deus não é apenas gracioso o suficiente para nos justificar, mas poderoso o suficiente para nos santificar total e completamente? Essa é a nossa identidade. Vem de nossos pioneiros e daqueles que nunca tiveram a habilidade, como Charles Fitch, de se juntar a esse movimento. Ele nunca foi um adventista do sétimo dia. Nós realmente entendemos do que se trata o adventismo? Esta manhã, quero focar em um aspecto das mensagens que moldaram o adventismo e que nos últimos anos tem provocado muita oposição. É chamado de juízo investigativo. Por causa do medo que essa doutrina causou nas mentes de muitos adventistas, tentamos torná-la mais atraente e um pouco menos ameaçadora. E no processo, enfatizamos algumas verdades muito importantes sobre o juízo investigativo, enquanto negamos outros aspectos ou os minimizamos. Encontrei um exemplo em um artigo recente da Adventist Review que faz exatamente isso. Ouça com atenção. O assunto principal do julgamento é Jesus. Inacreditavelmente, Deus se colocou em julgamento. E isso é exatamente certo. É disso que se trata o julgamento. O nome de Deus está em julgamento. Ele está tomando as decisões certas sobre quem será salvo e quem será perdido? Correto. Continuando. A grande questão no julgamento não é se você é ou não digno. Você pode deixar de lado sua angústia mental, sempre se perguntando se você é bom o suficiente para fazer o corte. As boas notícias? Jesus vence. Se você tem Jesus, você está dentro. O veredito certamente será a favor dele e seu. Tudo verdade. Tudo muito importante. Mas encontrei outro aspecto crucial da expiação nos escritos de Ellen White. E acho que precisamos analisar isso por um momento. E a referência para isso é Grande Conflito 487 a 491. O egoísmo oculto dos homens está revelado nos livros do céu. Há o registro de deveres não cumpridos para com seus semelhantes, de esquecimento das reivindicações do Salvador.
Lá eles verão quantas vezes foram dados a Satanás o tempo, o pensamento e a força que pertenciam a Cristo. Aqueles que compartilhariam os benefícios da mediação do Salvador não deveriam permitir que nada interferisse em seu dever de aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. As horas preciosas, em vez de serem dadas ao prazer de ostentar ou à busca de lucro, devem ser devotadas a um estudo sincero e orante da palavra da verdade. Cada um tem um caso pendente no tribunal de Deus. Cada um deve encontrar o grande juiz face a face. Se aqueles que escondem e desculpam suas faltas pudessem ver como Satanás se exalta sobre eles, como ele provoca Cristo e os santos anjos com seu curso, eles se apressariam em confessar seus pecados e colocá-los de lado. Agora, por favor, observe essa frase com muito cuidado. A razão para confessar nossos pecados não é para que possamos evitar o inferno e ir para o céu. A razão para confessar nossos pecados é que demos munição a Satanás para usar contra Deus. Demos a ele algo para dizer que o caminho de Deus não funciona. Não é válido para a segurança do universo. Se víssemos como Satanás zomba de Cristo, imediatamente nos ajoelharíamos. Continuando, por meio de defeitos no caráter, Satanás trabalha para ganhar o controle de toda a mente, e ele sabe que se esses defeitos forem acariciados, ele terá sucesso. Portanto, Satanás está constantemente buscando enganar os seguidores de Cristo com seu sofisma fatal de que é impossível para eles vencerem. Todos os que teriam seus nomes retidos no livro da vida, essa é a questão-chave do juízo. Todos os que teriam seus nomes retidos no livro da vida deveriam agora, nos poucos dias restantes de sua aprovação, afligir suas almas diante de Deus pela tristeza pelo pecado e verdadeiro arrependimento. Deve haver uma busca profunda e fiel do coração. O espírito leve e frívolo alimentado por tantos cristãos professos deve ser posto de lado. Ele examinará o caso de cada indivíduo com um escrutínio tão próximo e minucioso como se não houvesse outro ser sobre a terra. Todos devem ser testados e encontrados sem mancha ou ruga ou qualquer coisa assim. Na terrível presença de Deus, nossas vidas devem ser revistas. Grande Conflito 487, nas próximas páginas. Então, quando leio esses pensamentos inspirados, não se trata apenas de aceitar Cristo, certo? Não é, se você tem Jesus, você está dentro. É mais do que isso. O juízo abordará a questão. A justificação e a santificação fizeram seu trabalho em nossos corações? É disso que se trata o juízo. E como eu disse, isso foi deixado de fora. Se você tem Jesus, você está dentro. O juízo é todo sobre ele, não sobre você. E estamos minimizando esse aspecto que acabei de compartilhar com vocês da grande controvérsia, porque para alguns é ameaçador. E então não queremos falar sobre coisas assim. Em outra visão que Ellen White recebeu, este é Testemunhos para a Igreja, volume 1, páginas 123 a 126. Eu vi um anjo em pé com balanças nas mãos, pesando os pensamentos e interesses do povo de Deus, especialmente os jovens. Em uma balança estavam os pensamentos e interesses tendendo para o céu. No outro estavam os pensamentos e interesses tendendo à terra, e nesta balança estavam lançadas todas as leituras de livros de histórias, pensamentos de vestimenta e exibição, vaidade, orgulho, etc. A balança cheia de pensamentos sobre a terra, vaidade e orgulho rapidamente desceu. Aquela com os pensamentos e interesses tendendo para o céu subiu rapidamente enquanto a outra desceu. E como era leve. Em outras palavras, o que ela está dizendo é que há muito mais pensamentos sobre a terra do que pensamentos sobre o céu na balança que está sendo pesada. Posso relatar isso como vi, mas nunca poderei dar a impressão solene e vívida estampada em minha mente quando vi o anjo com a balança pesando os pensamentos e interesses do povo de Deus. Disse o anjo: tais pessoas podem entrar no céu? Não, nunca. Diga a eles que a esperança que agora possuem é vã, e a menos que se arrependam rapidamente e obtenham a salvação, eles devem perecer. A palavra de Deus nos diz como podemos nos tornar cristãos perfeitos e escapar das 7 últimas pragas.
Você entendeu essa frase? Como podemos nos tornar cristãos perfeitos e escapar das 7 últimas pragas? Então é necessário nos tornarmos cristãos perfeitos para escapar do que está por vir? Mas aqueles cujas mentes foram desviadas por histórias tolas e contos ociosos, eles não se interessaram em descobrir isso. Outras coisas desviaram a mente. Ídolos foram estimados por eles e a santa palavra de Deus foi negligenciada e menosprezada. Mais uma vez, a seriedade de estar vivo no tempo do julgamento, particularmente o julgamento dos vivos, a última geração que vive nesta terra. Referências, testemunhos para a igreja, volume 1, páginas 123 a 126. Tudo bem. Queremos receber nosso passaporte, não é? Queremos ter esse processo. Então Deus criou, assim como eles fazem no aeroporto, um processo de triagem. Uma triagem de cristãos antes de embarcarem no avião para a eternidade. Mas esse processo de juízo, mais uma vez, é mais do que nos dar uma identidade. É mais do que nos colocar no avião para a eternidade. Satanás há muito tempo está no negócio de desafiar as decisões de Deus sobre quem estaria salvo e quem estaria perdido. Lembra da história de Jó? Ele não merece nada porque você só lhe dá muitos favores. Ele não seria leal. Então Deus estabeleceu esse tempo específico chamado o tempo do juízo, para que cada anjo e cada ser não caído no céu tenham certeza de que os que estão subindo lá não vão começar toda essa confusão de novo. Eles precisam saber, eu vou ser o vizinho deles e isso pode ser muito arriscado. O resultado final do juízo mostrará que seu julgamento de caráter é impecável. É isso que revelará a esses anjos e seres não caídos. Ele fez bons julgamentos sobre quem está seguro pela eternidade. Eles provarão, esse grupo de pessoas provarão que realmente o amam e obedecem voluntariamente a seus mandamentos. E eles não colocarão em risco a segurança e a paz do universo. Não há ameaça, Deus está dizendo, enquanto Ele passa por esse processo de julgar os crentes, aqueles que o aceitam. Ele precisa de nós, honestamente, Ele precisa que demonstremos que isso é verdade, que Ele irá julgar nossos caracteres corretamente, que Ele sabe o que está em nosso caráter. Quando Deus nos sela, quando Deus coloca seu selo em nossas testas, demonstraremos que seu julgamento é correto. E Ele fez uma boa escolha ao nos levar para esse processo. E então, o que o juízo realmente significa no nível mais baixo é que Deus está certo em destruir o pecado e os pecadores enquanto pega outras pessoas que estiveram em pecado e pecadores e as leva para o céu pelo resto da eternidade. Essa é uma grande questão. E essa é novamente a verdadeira questão do juízo. Quem está seguro e quem não está seguro na eternidade de Deus. E é por isso que tem que haver um atraso na volta de Cristo a esta terra, o que estamos vivenciando agora, o longo atraso. Deus tem que esperar que seus fiéis cheguem ao nível de maturidade espiritual que será crítico para sobreviver à pior perseguição e ameaça que já veio sobre o povo fiel de Deus. Eles são capazes de enfrentá-la? Ele não os apressará para uma batalha para a qual não estão preparados. Ele os ama demais para isso. É por isso que Ele espera. Se eles não estiverem preparados, Ele não forçará a questão agora. Ele esperará. Veja, se eles cederem sob o processo de teste no final dos tempos, se eles falharem, então o direito de Deus de salvar qualquer pecador seria questionado. Se Ele não consegue fazê-los enfrentar isso, por que Ele pode salvar Davi, Paulo e Saulo, todos aqueles na palavra de Deus? O governo de Deus e a paz do céu dependem do juízo investigativo dos crentes, especialmente do juízo dos vivos, especialmente do juízo daqueles que estiverem vivos no fim dos tempos. E a verdadeira razão para a purificação do santuário é silenciar o acusador e suas mentiras. Esse é o verdadeiro ponto principal.
Muito se fala hoje sobre o fato de que precisamos ter a certeza da salvação. Precisamos saber que temos certeza da nossa salvação. Ouça, podemos sempre ter certeza da nossa salvação se estivermos sempre dizendo sim a Deus. Nunca há dúvidas quando dizemos sim a Deus e não temos garantia de salvação quando dizemos não a Deus. Precisamos saber disso. É dizer sim a Deus ou não a Deus regularmente. E se escorregamos e caímos, imediatamente nos arrependemos, nos ajoelhamos e dizemos sim a Deus novamente. Essa é toda a questão. Deus é misericordioso e justo. Um falso evangelho muito atraente está nos dizendo agora que você pode ser salvo mesmo dizendo não a Deus ocasionalmente. E essa onda que está se espalhando entre nós é dizer não e salvação ao mesmo tempo. Uma frase de educação, página 225. A formação do caráter é o trabalho mais importante já confiado aos seres humanos. Construção de caráter. Não ser salvo, a construção de caráter é o trabalho mais importante já confiado aos seres humanos, porque essa é a única maneira de Deus ser vindicado em seu processo de salvar pecadores e eles não bagunçarem tudo de novo. Mais uma da educação, página 154. Satanás tem se esforçado para provar que os princípios de ação de Deus são egoístas. Desmentir a alegação de Satanás é a obra de Cristo e de todos os que levam seu nome. Novamente vamos notar isso. A obra que Deus nos deu não é primariamente para sermos salvos. Esse é um benefício colateral. A obra que Ele nos deu é para provar que a obra de Deus, que o caminho de Deus é certo e o caminho de Satanás é errado. Isso faz com que as palavras do hino que cantamos frequentemente sejam a parte mais importante do plano de salvação. Você sabe disso bem. Não eu, mas Cristo. Seja honrado, amado, exaltado. Não eu, mas Cristo. Seja conhecido, seja visto, seja ouvido. Não eu, mas Cristo em cada palavra e ação. Não eu, mas Cristo em cada pensamento e palavra. Ó, ser salvo de mim mesmo, querido Senhor. Ó, estar imerso em Ti. Ó, que não seja mais eu, mas Cristo que vive em mim. É disso que se trata, de levar o nome cristão. Tudo bem, vamos tornar isso prático, vamos aplicar isso em nossas vidas diárias. O dia começou pacificamente na vila inglesa de Pinsford, enquanto homens, mulheres e crianças seguiam para a grande área verde nos arredores da vila. O grande pregador John Wesley viria naquele dia e as pessoas estavam ansiosas para ouvi-lo. Sendo de baixa estatura, Wesley subiu em uma mesa e começou a pregar. E ele estava contando ao povo o que havia encontrado em Cristo, explicando que a salvação é dupla. Primeiro, todos são pecadores que precisam de um Salvador. Ninguém pode salvar a si mesmo, não importa quão bom seja. A justificação é somente pela fé. Segundo, Deus oferece liberdade do poder do pecado, ele disse. A salvação não poderia ser completa sem essa promessa do Evangelho. Todos os filhos de Deus recebem liberdade da culpa do pecado na justificação e seu poder através da santificação. Liberdade da culpa e poder devem andar juntos. Enquanto Wesley pregava, um estrondo ficou muito mais alto. Uma multidão, contratada por clérigos locais, logo estava sobre eles, empurrando um touro agitado e ensanguentado. O touro, no entanto, recusou-se a atacar a mesa onde John Wesley estava pregando. Em vez disso, ele correu ao redor de toda a multidão enquanto, como citado, eles silenciosamente cantavam louvores a Deus e oravam por cerca de 1 hora com o touro correndo ao redor deles. Frustrados, a multidão finalmente pegou o touro e o forçou contra a mesa onde Wesley estava pregando. Forçou-o contra a mesa, e Wesley caiu. E enquanto ele caía, seus amigos o pegaram e rapidamente o carregaram para outra área onde ele continuou pregando, é claro. Enquanto isso, o registro diz que a ralé se vingou da mesa, que eles quebraram aos poucos. Eles fizeram valer seu investimento.
Essa foi apenas uma das interrupções que John Wesley e seus seguidores enfrentaram enquanto pregavam naquela época. Às vezes, pedras eram atiradas. Às vezes, pregadores metodistas eram untados com esgoto e espancados. Não foi uma experiência agradável. Multidões frequentemente invadiam casas metodistas, destruindo móveis e bens, saqueando o que quer que escolhessem e abusando brutalmente de homens, mulheres e crianças. Mas por quê? Por que essa crueldade contra Wesley e seus ensinamentos? Por que o ódio? Bem, você sabe, eles ousaram abrir caminho para a verdade. Há, disse Wesley, a conexão mais próxima entre a lei e o Evangelho. Por um lado, a lei continuamente abre caminho e nos aponta para o Evangelho. Por outro, o Evangelho continuamente nos leva a um cumprimento mais exato da lei. Ele acertou perfeitamente. Com o homem isso é impossível, mas vemos uma promessa de Deus de nos dar esse amor e nos tornar humildes, mansos e santos. Nós nos apegamos a esse Evangelho dessas boas novas. Essa foi a sua mensagem pela qual enviaram o touro para destruí-lo. Hoje, como no século XVIII, alguns consideram aqueles que afirmam os ensinamentos bíblicos de Wesley como legalistas ou pior. Ouça a resposta de Wesley a essas alegações negativas. Alguns alegam que as doutrinas desses homens, isto é, ele próprio e seus associados, são falsas, errôneas, novas e inéditas até recentemente. Outros alegam que sua doutrina é muito rigorosa. Eles tornam o caminho para o céu muito estreito. Esta é, na verdade, a objeção original, e está secretamente no fundo de 1000 outras, que aparecem em várias formas. Mas elas tornam o caminho para o céu mais estreito do que nosso Senhor e seus apóstolos o fizeram? A doutrina delas é mais rigorosa do que a da Bíblia? Isso era perfeccionismo, legalismo? Não. Wesley sabia que o seu coração e o de todos os humanos estavam cheios de maldade, mas ele também sabia sobre o poder de Deus para pegar um coração pecaminoso e torná-lo puro. Ellen White afirmou fortemente o ensino de Wesley, afirmando que Wesley declarou a perfeita harmonia da lei e do Evangelho. Assim, enquanto pregava o Evangelho da graça de Deus, Wesley, como seu mestre, buscou magnificar a lei e torná-la honrosa. Grande controvérsia, 263 e 264. Sim, o juízo pode assustar alguns, isso é verdade. Mas as Escrituras estão repletas de esperança de perdão e restauração não apenas no céu, mas aqui na terra, para que possamos ser testemunhas vivas do poder de Deus. Ainda não olhamos para a nossa Bíblia. Você pegaria a sua Bíblia e olharia para 1 Pedro. 1 Pedro 1, começando com o versículo 13. 1 Pedro 1, 13. Portanto, cingindo os lombos do seu entendimento, seja sóbrio e espere totalmente pela graça que se lhe ofereceu na revelação de Jesus Cristo como filhos obedientes. Não vos conformando com as concupiscências anteriores e com a vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Não temos toda a mensagem de Wesley nesses 4 versículos? Era isso que ele estava pregando. E isso, meus amigos, é o que o Adventismo precisa pregar agora. Essas não são palavras ociosas. Deus não nos dá impossibilidades. Passe para outro texto, Tito. Tito, capítulo 2. E vamos começar com o versículo 11, Tito 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança no aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala estas coisas e exorta e repreende com toda a autoridade.
Caminho a Cristo, página 63, tem um acréscimo maravilhoso aqui. Então, não temos nada em nós mesmos do que nos gabar. Não temos base para a autoexaltação. Nossa única base de esperança está na justiça de Cristo imputada a nós e naquela operada por seu Espírito trabalhando em e através de nós. E então lemos no Desejado de Todas as Nações, páginas 826 e 827. Ele quer que seus servos testemunhem o fato de que, por meio de sua graça, os homens podem possuir a semelhança de caráter de Cristo. Que isso seja refletido no caráter e manifestado na vida. Cristo posa para ser retratado em cada discípulo. Se John Wesley não teve medo de pregar a vitória sobre o pecado quando estava sob ataque literal, por que o povo remanescente de Deus que receberá o selo de Deus deveria ter medo de ensinar a vitória sobre o pecado? Por que, de fato? Por que iríamos querer rotulá-lo de legalismo e perfeccionismo? Por quê? A história de Balaão tem muitas reviravoltas. Balaque tem uma oferta. Balaão orará sobre isso. Realmente? É necessário orar sobre amaldiçoar ou não o povo de Deus? Esse deveria ser um momento para oração? Quando a vontade de Deus é óbvia, precisamos orar sobre isso, esperando permissão para fazer o que queremos? Toda a nossa frequência religiosa aos cultos, nossas ofertas, nossas viagens missionárias combinadas, não se somam a uma desculpa ou compensação por um único pecado. Simplesmente não se somam. Lembre-se, obedecer é melhor do que sacrificar. Deus disse isso desde o começo, e ele quis dizer isso. Enquanto Balaão cavalgava, a jumenta viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada parado no caminho, e ele correu para o campo. Balaão bate no animal por fazer isso. Agora, em um caminho murado, com muros de cada lado, a jumenta vê o anjo novamente e pressiona o pé de Balaão contra o muro. Então, o que Balaão faz? Ele bate no animal novamente. Terceira vez que isso acontece em um lugar estreito e o burro não pode fazer nada além de deitar-se bem no meio da estrada. Com raiva, Balaão bate novamente em sua jumenta. Então você conhece a história, o Senhor abre a boca do jumento e disse a Balaão: que te fiz eu para me bateres já 3 vezes? E aqui está o maior absurdo. Balaão responde à jumenta: porque você abusou de mim. Eu queria que houvesse uma espada em minha mão, pois agora eu te mataria. Mas a conversa continua, não está terminada. Não sou eu o teu jumento em que cavalgaste desde que me tornei teu até hoje? Eu alguma vez estive disposto a fazer isso contigo? E Balaão responde novamente: não. E então o Senhor faz um favor a Balaão. Ele abre os olhos de Balaão e ele vê o anjo. E desta vez o anjo fala com Balaão: por que você bateu na sua jumenta estas 3 vezes? Seu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e se desviou de mim estas 3 vezes. Se ela não tivesse se desviado, certamente eu também teria matado você. Deus usa muitos métodos diferentes para nos salvar de nós mesmos, não é mesmo? Podemos ser cegados pelo orgulho e pela preferência. Quem sabe, dificuldades não planejadas podem estar agora salvando você de algo pior. Você vai procurar o anjo ou vai bater no burro? A verdade é que os extremos de nossa surra de burro se mostram nada menos que lamentações patéticas e egocêntricas. Por que estás fazendo isso comigo, Senhor? Fiz algo para te ofender? Ellen White observou em Nossa Alta Vocação 318. Nossos planos muitas vezes falham. Observe que os planos de Deus para nós podem ser um sucesso completo. É na vida futura que veremos os emaranhados e os mistérios da vida que tanto aborreceram e decepcionaram nossas esperanças, explicados naquele tempo. Veremos que as orações e esperanças por certas coisas que foram retidas estiveram entre nossas maiores bênçãos. Quando as emoções vêm à tona e as pessoas gritam: não bata no burro, procure o anjo.
Quando problemas sérios acontecem e a vida fica difícil, não bata no burro, procure o anjo. Quando os ensinamentos e os caminhos de Deus são confusos e não sabemos por que isso está acontecendo conosco, não bata no burro, procure o anjo, porque o anjo está lá. Quando você vir a oferta de Balaque atraente e imoral, não bata no jumento. Seja qual for a circunstância, os mensageiros do céu sempre representarão a melhor opção. Procure o anjo, não bata no burro. Procure os planos de Deus. Ele está tentando salvar você de si mesmo usando quaisquer métodos que funcionem. Bom, comecei esta mensagem com uma dose de realismo. Lembra daquele artigo? As coisas não são tão boas quanto parecem. Então, vou terminar com o que Deus pode fazer com material pouco promissor. E adivinha? É do mesmo artigo com o qual comecei. O mesmo escritor no mesmo artigo da Review. Eis como ele terminou seu artigo. Eu ainda acredito, ele disse, que esse movimento pode mudar e que seu grande e decisivo pivô mudará para sempre o curso da história. Eu ainda acredito que uma ruptura divina está chegando, mas isso vai exigir que confessemos nosso egoísmo e, pela graça de Jesus, comecemos a agir de forma diferente. Com Jesus eu choro pelo que nos tornamos. Confesso meu pecado e egoísmo em todos os sentidos que nos trouxeram a este ponto. Incontáveis indivíduos neste movimento estão desesperadamente procurando por esperança. Eu gostaria de começar uma conversa sobre o que pode ser. Um dia veremos um movimento poderoso como nunca testemunhamos. Um dia pararemos de construir programas e prédios para nossas reputações e entraremos nas cidades e aliviaremos o sofrimento do mundo ao nosso redor. Não faremos isso para nossa própria glória, mas para a glória daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Um dia retornaremos à verdadeira educação. Um dia mais de nós não teremos vergonha de pregar sobre o gigante dos nossos dias, a cultura da Babilônia e seu sistema de egoísmo. Um dia, aqueles que se identificam com o remanescente da profecia bíblica serão conhecidos como as pessoas mais gentis, pacientes e altruístas da terra. Um dia, Jesus se levantará e dirá: meu povo está pronto. Eles não retiveram nada. Eles finalmente investiram seu tesouro no céu. Um mundo foi avisado, e muitos foram ganhos para o remanescente, a noiva de Cristo. Esse dia pode não ser hoje, mas será um dia. Vou esperar e orar pela paciência dos santos até o dia em que Jesus fará por nós o que claramente não podemos fazer por nós mesmos. Minha oração é esta: Senhor, nós nos gloriamos em nosso crescimento, mas muitos que amamos não estão mais conosco. Nós nos gloriamos em nossa retidão e não na sua justiça. Senhor, por favor, perdoa-nos. Por favor, traga sua glória de volta a este movimento. Senhor, prepare-nos para o dia em que alegremente habitaremos não apenas a igreja à qual eu quero pertencer, mas aquela à qual nossos amigos, família, filhos e filhas também querem pertencer. Senhor, queremos ser aquela igreja sobre a qual Salomão escreve: quem é aquela que surge como a alva, formosa como a lua, brilhante como o sol e tremenda como um exército com bandeiras? Sim, meus amigos, a igreja a qual quero pertencer é tremenda. Esse foi o fim do seu artigo. E eu acredito, meus amigos, que precisamos dar uma olhada séria em onde estamos e onde deveríamos estar. Pela graça de Deus, podemos ser e seremos. Na medida do possível, você se ajoelhará comigo? Senhor, passamos um tempinho olhando as coisas como elas realmente são e descobrimos que há deficiências. Vimos que houve heróis da fé proclamando sua mensagem. Analisamos Charles Fitch e John Wesley. Percebemos que às vezes não demonstramos a coragem que eles demonstraram, que recuamos porque isso poderia nos custar algo, nossa reputação, nossa posição.
E então, Senhor, eu oro para que agora mesmo façamos um novo compromisso de que faremos parte daquele grupo que passará pelo juízo com louvor, porque fizemos de Jesus nossa justiça e desenvolvemos um caráter seguro para a eternidade. Oro para que o Senhor faça o que for necessário para nos levar ao ponto em que possamos marchar para a batalha, que é a maior batalha já vista na história da terra entre o Senhor e Satanás. E seremos capazes de sobreviver a isso por causa da presença do Seu Espírito Santo nos sustentando a cada dia. Toma-nos, Senhor, toma nossa fraqueza, nossos fracassos, nosso egoísmo, nosso orgulho e transforma-os em amor, generosidade, abnegação e centralização em Ti e não em nós. Queremos que Tu, Senhor, tenhas um universo de paz e segurança. E adoraríamos fazer parte disso. Obrigado, Senhor, por ouvir nossa oração. Em nome de Jesus.